Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com um convidado hoje, o Lucas, nesse dia, que é um dia importante, né, para nós, enquanto educação, que é o dia do pedagogo. É um decreto aí do ano de 2015, em que reconhece aí a importância, né, da educação, também no âmbito e na interlocução com as famílias, do ponto de vista também do olhar para os cuidados, do olhar para a juventude, para a infância também, né? Então, não só a interlocução do pedagogo enquanto escola, mas daquele que faz da educação a prática além dos muros da escola. E esse é o Fala Escola. Sejam bem-vindos aí, curtam a nossa rede, deixem lá seus likes, suas opiniões, suas críticas, sugestões e participem. Eu sou Marcelo e eu vou entrevistar o Lucas hoje. Lucas, tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Muito obrigado pelo convite. Tudo bem, Marcelo? Muito obrigado pelo convite. Tudo ótimo. Lucas, quando eu li assim um pouquinho do seu perfil, você atua na rede municipal, estadual, você atua na rede municipal na educação infantil. Isso, eu sou professor concursado da Rede Municipal de São Paulo. O meu cargo mesmo, ele é professor de educação infantil e ensino fundamental 1. Mas eu atuo na educação infantil mesmo, desde o princípio, na verdade. Eu realmente trabalhei no fundamental 1. Por que esse olhar para a educação infantil? Quando você pensou em fazer o curso de pedagogia, você já tinha esse olhar? Olha, eu quero ser professor da educação infantil. Eu acho que é importante ter essa atuação nesse campo. O que te trouxe, né, na sua história para a educação infantil? Eu fiz magistério, né, para começar. Quando eu era adolescente, eu fiz ensino técnico e magistério. E na época a gente já tinha que fazer estágio e passava pela educação infantil, obrigatoriamente. E eu lembro que eu gostava muito mais da educação infantil do que do fundamental. Tanto pela a parte didática mesmo, que envolve muito mais brincadeiras, né? Quanto pela a própria vivência com as crianças, né? Não só a parte de brincadeiras, mas as conversas. Eu me identificava muito mais em atuar junto a crianças daquela faixa etária do que com o fundamental. E aí, quando eu fui trabalhar, né, após o magistério, eu fui procurar realmente, a princípio, creche, escolas de pré-escola, né, e consegui meu primeiro emprego foi numa creche conveniada, né, que a gente chama. E aí eu trabalhei lá por 1 ano e 8 meses, até que eu passei no primeiro concurso, que era em Guarulhos antes. Aí depois eu passei em São Paulo. E aí fiquei só em São Paulo. Mas sempre na educação infantil. Nunca fui para outro cantinho. Interessante. Você passou pelo curso do magistério, era Cefam na época? Isso, exatamente. Passei pelo Cefam, aqui da Zona Norte de São Paulo, do Cefam da Vila Gustavo, que não é muito longe da minha casa, inclusive, é uns 20 minutos daqui. E como é que você está vendo, Lucas? Porque a gente não pode deixar de falar agora nesse contexto, né, de pandemia. Como é que você está vendo a educação nesse contexto aí, desde 2020 para cá? Como é que você está vendo essa questão das crianças, né, e também essa interlocução com as famílias? Como é que você está vendo isso aí? De que forma você está se comunicando também com elas? Agora é um olhar mais otimista, né? Quando começou, até porque era uma coisa muito emergencial, ainda é um pouco emergencial, né? A gente sabe disso, mas agora é um pouco mais disfarçado, acredito, né? Esse agravamento. Mas a gente vê, a princípio foi muito turbulento todo esse início de educação na pandemia, né? Porque as orientações vinham muito corridas, nem sempre muito claras, e tudo voltado para uma educação na qual eu e as minhas colegas não estávamos acostumados, né? Eu mal fazia, já tinha feito curso EAD, eu sempre preferi cursos presenciais, o que dirá fazer um EAD, então ter que aplicar educação remota foi um grande aprendizado no começo, muito difícil no começo, né? A gente se adequar a ferramentas às quais a gente não conhecia, a China demorou um pouco para se adaptar, mas teve de ser muito rápido, né?
porque era uma urgência muito grande quando realmente começou e foi implantado essa educação remota. Agora já estou mais acostumado, mas agora a gente já está na fase do ensino híbrido, né? Eu estou presencialmente atendendo uma pequena parcela, estou atendendo 35% da minha turma, mas ainda tenho que atender os outros 65% no remoto. Então é bem complicado, né? Porque no remoto são crianças que já passaram por um ano no ensino remoto. E mantê-los ainda atentos no formato que a gente tem oferecido no momento está muito mais difícil, né? Então, e as famílias também, né? Também, de certa forma, algumas já estão voltando ao trabalho presencial, já não podem mais fazer um acompanhamento maior como a gente percebia no ano passado, né? Agora, realmente, eu acho que agora deu uma diminuída na frequência remota, né? Ano passado, por mais que fosse difícil também das famílias também se adaptarem a essa nova rotina, eu percebi que num determinado momento eu tinha uma participação muito maior do que eu tenho agora. Então, de certa forma, você vê também que a pandemia ela deixou, assim, de certa forma, ser o foco principal, né? Ela acaba sendo um secundário aí nesse processo. Eu percebo muito da pandemia ser secundária, principalmente quando a abordagem as crianças no presencial mesmo, né? Algumas questões de restrição por conta da pandemia, por eles já são naturalizadas, já foram completamente naturalizadas pelas crianças. E é até preocupante. Eu fico muito preocupado com o que será a longo prazo, quando não tivermos mais a necessidade dessas rotinas restritivas, como que eles vão interagir? Porque para eles eles já estão se acostumando e muito facilmente, muito mais do que os adultos, a essas restrições. E é um choque entre o papel da educação infantil, todo aquele, vamos dizer assim, aquela história, né, de construção pedagógica da educação infantil, que você partiu aí por falar da questão do lúdico, dos espaços de aprendizagem, né, desses direitos, né, a criança como produtora cultural, né, e que busca esse mundo, né. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação, porque no ensino remoto, vocês conseguiram desenvolver algum projeto, alguma atividade que você lembra que isso foi legal, tal, que lembrou um pouco na época que a gente estava, né, na escola, e agora, né, como é que essas crianças estão chegando para vocês? Vocês estão desenvolvendo algumas interlocuções para diálogo, roda de conversa? Como é que está acontecendo agora essa relação? A princípio, no ensino remoto, né, do ano passado, a gente estabeleceu alguns temas para a gente poder desenvolver atividade dentro dos temas. Não necessariamente projetos, mas eu cheguei a ver colegas fazendo realmente projetos, principalmente num outro turno que a turma de colegas conseguiu se organizar para fazer um projeto com eles. Então, elas, não só dentro do tema, aliás, dentro do tema já proposto pela organização geral, a gente ainda tinha, elas ainda conseguiram fazer esse projeto que era justamente sobre a casa da criança, que foi muito legal, né? Porque as crianças estavam em casa. Só que acontece, pelos parâmetros que nós estávamos trabalhando, né, pela Prefeitura de São Paulo, na educação infantil, a gente não dava aula ao vivo. Então, eram aulas gravadas e disponibilizadas no sistema remoto. E aí, o que acontece? Por ser assim, a Prefeitura orientou que as escolas de educação infantil se organizassem da seguinte forma: o professor ele vai produzir um conteúdo que seja não somente para a turma dele, mas para toda a escola. Então, na verdade, o que acontecia era um revezamento de postagem. Eu postava hoje, daqui a tantos dias eu postava novamente. A minha atividade, no caso, né? Mas todo dia tinha postagem no sistema para as crianças. E sempre tinha que ter uma atividade de sugestão de leitura e uma atividade realmente de uma brincadeira, uma atividade, como a gente descreve normalmente atividades não só de brincadeira, mas de arte, alguma coisa a ser desenvolvida com a criança. Então, dentro desses parâmetros, a gente tentou buscar alguns temas para a gente ir desenvolvendo ao longo dos meses, porque senão ficava realmente muito aberto e cada professor ia fazer o que queria e realmente ficaria um pouco confuso, né, para a criança. Então, a gente precisou tentar se organizar primeiro para tentar passar essa organização para a criança. O que já foi também muito complexo, porque uma coisa era normalmente a gente trabalhar com os grupos de turno,
né? Você também é da rede, sabe como é que é. E assim, a gente trabalha com um turno. Agora, trabalhar toda a escola com um planejamento único foi algo assim muito diferente. E eu imagino em escolas maiores, porque a minha escola é muito pequena, né? A minha escola dentro da rede, ela é uma exceção, porque ela realmente é muito pequenininha. E a gente não teve dificuldades. Eu sempre ficava imaginando, se nossa, numa escola maior, eu estaria mais perdido ainda. Porque tinha momentos que eu me sentia completamente perdido, né, em meio a essa organização maior e diferenciada. Mas aí, a partir dessa questão de organização dos temas, a gente conseguiu ir planejando melhor, fomos encontrando mais caminhos e também buscando outras atividades diferentes do que a gente fazia. Porque uma coisa a gente já estar acostumado com o tempo que a gente já tem dando aula, experiência, em atividades que já eram comum a gente passar todo ano. Né? Tem coisas que a gente já sabe, por mais que a gente adapte de uma turma para outra, tem coisas que já são do comum do chão da escola. Aí passar isso para o remoto é muito difícil. Eu tive uma dificuldade muito grande realmente de criatividade, no sentido de atividades. Por quê? Eu sempre gostei de planejar quando eu estava na sala de aula. Eu tinha alguma ideia em meio às crianças, eu fazia uma anotação para depois. Falei assim, não, depois eu vou organizar isso em meio ao meu planejamento futuro. E eu sempre gostei disso, porque eu falei assim, nossa, eu sempre me senti inspirado ali no meio. Para mim era muito mais fácil planejar assim. Agora, eu estar em casa, sozinho, né? Foi muito difícil para mim, a princípio, isso. Depois que eu consegui me acostumar, eu falei assim, não, eu tenho que tentar, de alguma forma, buscar o que eu já sabia e adaptar isso para a criança fazer em casa. E aí, uma segunda dificuldade que eu percebi, não só minha, mas também de vários colegas, e até em outros locais, era de preparar atividades que a criança pudesse realizar em casa, muitas vezes sozinha, ou se não sozinha, acompanhada de um ou dois adultos e não de outra criança. E eu trabalho muito com o coletivo. E na educação infantil em geral a gente trabalha muito com o coletivo, né? A questão da brincadeira é sempre coletiva, a questão de passar atividades é sempre dividindo o material para trabalhar realmente a questão da comunidade, da comunhão, e aí pensar em atividades que a criança faria isolada, muitas vezes realmente isolada dentro da própria casa, sozinha, né? Com pouca orientação de um adulto, afinal, são atividades que um adulto ia aplicar para ela, mas um adulto que muitas vezes não tem a formação também pedagógica. Então, a gente tinha que pensar em todos esses detalhes que tornaram muito mais difíceis a elaboração de atividades. Né? Realmente é uma complexidade que ainda existe, né? Porque a gente ainda tem essa parte do ensino remoto. Então, agora, a gente já tem a possibilidade de gravar uma aula que eu estou dando realmente presencialmente para outras crianças e compartilhar com os pais. É um pouco mais fácil? É, mas ainda exige de mim um diferencial das minhas aulas anteriores à pandemia. Por quê? Porque além de ter a explicação para a criança no vídeo, eu faço uma breve explicação para o pai sobre a importância do que eu estou fazendo em alguns passos da atividade, coisa que eu não precisava explicar para a criança, porque a criança também ainda não vai prestar atenção nessa complexidade dos detalhes da atividade. Agora o pai precisa entender por que ele está fazendo aquele passo a passo. Então, são coisas que ainda tenho que pensar muito ainda, né? Mas uma coisa que eu mais sinto falta mesmo no presencial, é o trabalho coletivo. Porque no presencial ainda, por conta das restrições, é muito material individualizado, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida profissional, né? Ter um material individualizado para a criança. Agora, tudo está etiquetado com o nome de cada criança para que não seja compartilhado, para que se for higienizado seja mantido ainda para aquela criança. Então, ainda para mim, eu ainda sinto muita falta desse momento coletivo que só pode ser feito quando a gente vai realmente fazer a roda de cantigas, a roda de conversa, que aí dá para fazer, porque está com distanciamento, mas ainda a gente ainda consegue se ouvir na sala de aula. Agora, o compartilhar de materiais, que era uma coisa que eu gostava muito, não posso fazer. Né? Eu também sempre gostei muito de fazer trabalhos artísticos coletivos, também não posso fazer no momento. Né? Então, isso é uma coisa que ainda sinto muita falta e eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para a gente poder fazer novamente.